Bom, nós temos examinado o Evangelho de Marcos e hoje nós vamos ver sinais e prodígios na sinagoga e à beira-mar. Nós entramos agora no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, que começa assim: de novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. De novo, Jesus entrou na sinagoga. Qual seria esta sinagoga? Nós não sabemos, mas como ele estava ali perto, na região do mar da Galiléia, nós vamos ver isso daqui a pouco, é possível que tenha sido na sinagoga de Cafarnaum. Não temos notícia de nenhuma outra sinagoga ali naquela região, a não ser a que existia em Cafarnaum, cujas ruínas já mostramos. Vamos mostrar agora através de 3 slides que os irmãos que estão acompanhando já viram, mas vamos rever. Por favor, primeiro slide. Apaga a luz aqui, por favor. Então essas são as ruínas de uma sinagoga. Não era muito diferente de um templo, como nós conhecemos hoje. Tinha várias colunas para sustentar o prédio em si. Vamos ver o próximo slide. Aí também é uma imagem das ruínas dessa sinagoga em Cafarnaum. Vamos ver mais. Sim, essa é a terceira, é a mesma sinagoga. Muito bem. O texto diz que estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Algumas versões dizem mirrada. O que seria isso? É uma mão atrofiada. Não sabemos por que razão. Ele pode ter nascido com essa mão mirrada, ou pode ter passado por alguma enfermidade e a mão dele perdeu os movimentos e ela não se mexia. O texto não fala de um braço ressequido, fala de uma mão ressequida. O sentido é uma mão que não se movimenta e na qual ele não tem qualquer sensibilidade. O texto continua dizendo no verso 2 que estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado a fim de o acusarem. Por que isto? Primeiro, porque era um sábado. Segundo, porque Jesus havia feito várias curas anteriormente. E nós vimos a última vez que Jesus estava com seus discípulos, e os seus discípulos, quando passaram por uma seara, uma plantação, não sabemos que tipo de plantação era, e eles colheram espigas, eram espigas maduras, e eles comeram dessas espigas, estavam com fome e comeram. Nós vimos que, de acordo com a lei, era permitido que alguém, quando passasse por alguma plantação de qualquer coisa, ele podia tomar do seu fruto e comer. Ele só não podia levar para casa, só não podia apanhar para levar, para vender, para comercializar, mas para comer ele podia fazer isso. É isso que a lei dizia. Mas nós vemos que em Marcos 2, 23 e 27, foi o último texto que nós vimos na semana passada, o seguinte: aconteceu que num sábado, Jesus atravessando as searas, e os seus discípulos ao passar começaram a colher espigas. Aconteceu que num sábado Jesus atravessava as searas e os seus discípulos ao passar começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe,
por que eles estão fazendo o que não é lícito no sábado? Ele lhes respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? Então, esse foi o último episódio onde Jesus ministrou acerca do sábado, e com quase certeza absoluta teria sido esse acontecimento que deu ensejo a que eles pensassem que Jesus poderia curar, porque ele já tinha feito várias curas, mas aquele dia era sábado, e Jesus entrou numa sinagoga, e nessa sinagoga havia um homem com a mão mirrada, e sempre que Jesus encontrava alguém doente, ele curava. E é por isso que Jesus disse ao homem da mão ressequida: venha aqui para o meio. Jesus estava dentro da sinagoga, e eu não sei se vocês viram, mas a sinagoga tinha bancos assim nas laterais, e tudo indica que as pessoas sentavam nas laterais da sinagoga e estavam ali se reunidos. Jesus terá se levantado, ou estava em pé, e pediu que esse homem viesse para o meio. Ao dizer ao homem: venha aqui para o meio, eu penso que o que Jesus tinha em mente ao dizer isto é que ele queria mostrar que o que ele estava para fazer e o que ele iria fazer não ia de forma alguma quebrar qualquer orientação com relação à guarda do sábado, como fora ordenado aos judeus. Nós ficamos sabendo, de acordo com o relato de Lucas, que em Lucas 6, 8, a segunda parte, ficamos sabendo que ao dizer ao homem: vem aqui para o meio, o homem da mão ressequida se levantou. O que eu quero dizer é o seguinte: Jesus não precisava fazer nenhum exercício físico, não precisava de nenhuma atividade física para fazer um milagre. E é o que nós vamos ver aqui. Mas Jesus fez uma pergunta antes de realizar o milagre. Ele lhes perguntou: é lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar morrer? Por que Jesus fez essa pergunta? Em Marcos 3:2, nós vimos que quando Jesus curou um paralítico que foi descido pelo teto da casa, porque a casa estava cheia de gente, e Jesus estava ministrando, e não havia como entrarem com esse homem que estava numa maca. Eles o desceram através do telhado, descobriram o telhado e desceram aquele homem exatamente no lugar onde Jesus estava. E quando Jesus disse àquele homem que os seus pecados estavam perdoados, eles não disseram nada, mas eles pensaram no coração deles que Jesus estava blasfemando, porque quem podia perdoar era Deus, só Deus poderia perdoar pecados. E o texto nos diz em Marcos 2:8, e Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Bem, o contexto, se vocês quiserem, depois vocês vão ver, mas Jesus disse que para que eles soubessem que ele tinha autoridade para perdoar pecados, ele mandou que aquele homem, que era paralítico, se levantasse, tomasse seu leito e andasse.
Pois bem, assim como na cura do homem paralítico, nós temos evidências, e a evidência está em Lucas, capítulo 6, versículo 8, que registrou esse fato com mais algum detalhe que não é mencionado aqui em Marcos. Lucas 6, 8 e 9 dizem assim: mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, ou seja, Jesus conhecia o que se passava no coração do ser humano, e não precisava que eles dissessem nada para que ele soubesse. Nós já dissemos aqui, Jesus veio como homem, e como homem ele tinha o que nós podemos chamar de todos os dons do Espírito, ou todos os dons espirituais, e esse dom, ele é chamado na Bíblia de palavra do conhecimento. É quando uma pessoa, normalmente quem tem esse dom é um profeta. Eu não estou falando de alguém que profetiza, estou dizendo que quem tem o ministério de profeta. Normalmente ele tem a palavra do conhecimento e a palavra de sabedoria. A palavra do conhecimento é quando ele recebe uma direção de Deus, daquilo que tem no coração de Deus, que Deus está vendo e quer revelar acerca de alguém ou de alguma coisa que esteja acontecendo naquele ambiente. Isso para que a pessoa tenha consciência e certeza de que quem está falando em nome do Senhor. Já a palavra de sabedoria diz respeito ao futuro, é o que as pessoas normalmente chamam de profecia. Mas no Novo Testamento essa palavra tem outra conotação que não nos cabe falar aqui. Então, Lucas disse que Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? É por isso que Marcos registra essa mesma pergunta que Jesus fez no verso 4 do capítulo 3. É lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles não tiveram resposta para essa pergunta. Eles sabiam que a pergunta de Jesus era coerente e sabiam também que não havia nenhuma razão para que Jesus deixasse de curar aquele homem só porque era sábado. E vale dizer que, de acordo com a lei, ninguém podia fazer nada no sábado. Mas Jesus está mostrando que esse nada se referia à atividade para você auferir algum benefício próprio. Mas não vamos entrar nessa questão agora. Eles ficaram em silêncio. Em Mateus, que narra esse mesmo acontecimento, no capítulo 12, versículos 11 e 12, nós ficamos sabendo que neste mesmo contexto, Jesus disse ainda: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado essa cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Muito coerente a colocação de Jesus. Se uma ovelha cai num buraco e é dia de sábado, será que vai esperar o outro dia para tirá-la de lá? Pode ser que nesse período, se ela estiver ferida, ela venha a morrer. Eu creio que não era o caso do homem da mão mirrada, mas o que Jesus está querendo mostrar é a incoerência do pensamento e da interpretação quanto ao dia de sábado. Foi por isso também
que em Marcos 2, 27, Jesus também afirmou num contexto acerca do sábado. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, a finalidade do sábado, e a palavra sábado significa descanso, é esse o significado da palavra sábado. Sabat significa descanso, dia de descanso. A finalidade do sábado era abençoar o homem. Agora, não foi feito para o homem servir o sábado, foi feito para o homem ser abençoado no sábado. E também Jesus disse nesse mesmo contexto: assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, Jesus estava acima de qualquer lei e qualquer interpretação errônea da finalidade do dia do sábado. Mas, voltando a Marcos 3, 4, depois de Jesus perguntar-lhes: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar morrer? O texto nos diz que eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, diz o verso 5, então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O texto diz que Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido. No texto que nós estamos examinando, em Efésios, no capítulo 4, nós vimos que nós não devemos nos indignar e nem ficar irados. Eu vou ler o texto que nós examinamos no domingo passado e que fala sobre esse assunto. Efésios 4, versículo 1. Primeiro ele diz no versículo 26: fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Depois, mais na frente, ele diz assim no versículo 30: e não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria ou blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, como entender que Jesus tenha ficado indignado? Observem bem, o texto diz: então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas. Jesus não ficou indignado contra as pessoas, não ficou irado contra as pessoas, mas ficou irado por causa da dureza do coração daquelas pessoas, da insensibilidade. Ou seja, pela maldade que havia naquelas vidas, pela dureza, incapacidade de sentir com o outro, de condoer-se do outro, de entender a vontade de Deus e de não bater em teclas relacionadas a coisas que não trariam nenhum benefício. Nós temos aqui então uma indignação que não é pecado. Quando é que a indignação não é pecado? É quando ela é contra o mal e não contra as pessoas. Se eu ficar indignado contra alguém,
eu estou me irando no meu íntimo contra essa pessoa, e isso é pecado. E se eu vier a fazer e a pessoa não perceber, se eu não der a conhecer a minha indignação, a Bíblia recomenda que antes que aquele dia termine eu resolva isso com Deus. Mas se eu deixei isso transparecer, eu tenho que pedir perdão à pessoa e tenho que pedir perdão a Deus, porque a minha vontade naquela hora, muitas vezes, quando a gente fica irado, é de torcer o pescoço da pessoa. É de retribuir o mal, é retribuir a ofensa, é agir na mesma proporção em que a pessoa agiu. Em outras palavras, é agir, pecar da mesma maneira como a pessoa pecou, se foi o caso que nos causou indignação. Mas aqui Jesus estava indignado com a insensibilidade daqueles homens religiosos que conheciam a palavra de Deus e interpretavam-na de maneira errônea, estabelecendo coisas que Deus nunca teve em mente fazer. Jesus estava indignado contra o legalismo daquelas pessoas que se tinham na conta de religiosas e se opunham à cura de um homem enfermo por ser dia de sábado. Então Jesus, olhando em volta, indignado, entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. Que trabalho Jesus teve para isso? Primeiro disse que o homem viesse para o meio. O texto que nós lemos em outro evangelho, que não Marcos, nos disse que o homem se levantou do seu lugar e ficou em pé. E agora Jesus manda que esse homem estenda a mão. Que trabalho esse homem teve? Ele teve mais trabalho para ir na sinagoga do que para ficar em pé e estender a mão. Anteriormente, nós vimos que Jesus havia dito ao homem da mão ressequida: venha para o meio. Os judeus no sábado, segundo os intérpretes da lei, não deviam, a lei não dizia isso, mas os judeus interpretavam o seguinte: ninguém devia caminhar mais do que 2.000 côvados num dia de sábado. O côvado tem aproximadamente 46 centímetros e isso dá perto de 800 a 1.000 metros, ou seja, 1 quilômetro aproximadamente. Essa era a distância que era permitida a uma pessoa percorrer num dia de sábado. Então, o que Jesus fez não quebrava nenhum daqueles princípios que não eram necessariamente os de Deus, mas eram estabelecidos pelos intérpretes da lei. Por isso Jesus disse: venha para o meio, e depois disse: estenda a mão. Que trabalho esse homem teve que fazer? Que trabalho Jesus teve que fazer? Nenhum, só dizer, falar. E foi através da palavra que Jesus criou todas as coisas. O Evangelho de João diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Simplesmente por falar, Jesus criou todas as coisas. O Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, nos dá essa informação. Que ele fez isso porque ele estava no princípio com Deus e porque ele era Deus. E porque por meio dele foram criadas todas as coisas. Então ele simplesmente falou: estenda a mão.
E o que aconteceu? O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada, diz o versículo 5 na segunda parte. Simples assim. Isso não foi bastante para deixar ali os fariseus e os herodianos satisfeitos, muito pelo contrário, eles ficaram irados contra Jesus. E vamos ver ali o slide número 4. E, bom, é uma figura, é um desenho, é uma imagem fictícia, né? A gente não vê Jesus estendendo a mão no texto. Não fala que ele estendeu a mão, mas diz que o homem estendeu a mão. Agora aqui mostra os olhares dos líderes religiosos que se opunham ao que Jesus estava fazendo. E foi nesse contexto que esse homem foi curado. O texto diz que os fariseus saíram dali, versículo 6. E com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Jesus era uma pedra de tropeço no entendimento deles. Jesus estava contrariando o que eles ensinavam, aquilo que eles viviam, e eles se insurgiram contra Jesus. Quem eram os fariseus? Nós já falamos sobre isso aqui, mas era um grupo de judeus devotos à Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da lei, aquilo que Moisés recebeu de Deus. E eles surgiram no 2º século antes de Cristo. Era um partido religioso, uma seita religiosa. Eles criam numa lei oral, paralela à lei escrita, e aí que vinham muitas interpretações da lei escrita, coisas que a lei escrita não dizia. Quem eram os herodianos? Os herodianos eram apoiadores da dinastia de Herodes. Vários Herodes governaram na Palestina e havia uma dinastia e eles eram apoiadores, era um partido político, puramente político, não religioso, e não tinha qualquer motivação religiosa, e eles eram favoráveis à aliança do governo judeu com Roma. O nome Herodianos é composto do nome de Herodes e do sufixo familiar ianos, herodianos. Vemos aqui então o início de uma oposição ostensiva da liderança religiosa dos judeus contra Jesus, que finalmente culminaria com a sua morte na cruz do Calvário. Mas depois disso, Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. As pessoas se enfureciam com Jesus, mas Jesus não estava nem aí para eles. Muitos tentaram matá-lo, julgá-lo de um penhasco, mas ele sempre saía livre. Por quê? Porque ainda não era a hora dele. Ele não deixaria de cumprir toda a missão que o Pai lhe havia dado. O texto continua dizendo que uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo, o texto diz, da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia.
Então vamos ver um mapa que mostra de onde vieram essas pessoas. Por favor, tirem a luz aqui para a gente poder ver melhor. Aqui diz que uma grande multidão o seguia, eram pessoas que tinham vindo da Galileia. Galileia, essa região aqui, está bem pequena aí para vocês verem. Eu creio que não vai dar mesmo para ver, mas está aí. Da Judéia aqui, Judéia, essa região aqui. Jerusalém está aqui, Aqui é a cidade de Jerusalém. Da Idumeia é essa região aqui, Eram províncias romanas. Do outro lado do Jordão, o Jordão vinha desde lá de cima, ia descendo aqui até desaguar aqui no Mar Morto. E então essa região aqui da Pérea e também de Decápolis, onde ele libertou um homem endemoniado que tinha uma legião de demônios. E Tiro e Sidom. Tiro e Sidom ficava aqui na Fenícia. Aqui está Tiro, Sidom ficava mais em cima ainda. E aí diz que os irmãos veem que é grande e extensa a região, as pessoas mencionadas nesse texto. Isso nos faz entender que uma multidão enorme estava seguindo a Jesus. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então, o texto nos diz no verso 9, Jesus recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho. Nós vimos lá no slide 5, eu não sei nem se passamos do slide 5, vamos lá. Vamos para o slide número 5. Aí é uma visão do Mar da Galileia. O mar é cercado de montanhas, em praticamente todo ele. Isso faz com que ventos fortes façam com que as águas cheguem a um ponto de fazer naufragar uma embarcação de tamanho médio. E então é muito forte, por isso que é chamado de mar, mas é um lago. É um lago de água doce que deságua no Mar Morto, que é salgado. Mas então vamos para o slide 7. O verso 9 diz assim: Jesus então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho. Aqui nós não temos a ideia adequada de toda a multidão que estava reunida com Jesus. O texto diz que era uma grande multidão, e aqui a ideia que a gente tem é de uma multidãozinha, não é? Mas ela ilustra bem. Eu não encontrei na pesquisa que eu fiz na internet nenhuma imagem melhor do que essa. Pode ser até que exista, mas eu gostei dessa, porque o barco tem um tamanho bem razoável. O texto diz que, eu vou ler outro texto que vai mostrar, explicar melhor isso. Na realidade, deixa aí por enquanto. O que acontecia o seguinte: imagine uma multidão enorme na praia, na beira do Mar da Galileia, ou desse lago que era chamado de mar. Jesus se retira num barco. O que essas pessoas que
estavam espalhadas na margem do mar da Galileia faziam. Uma concha acústica. Jesus podia falar, a voz dele podia chegar a todas essas pessoas. Foi ele quem criou todas as coisas, e ele sabia usar muito bem as condições geológicas para poder, então, falar com uma multidão enorme como é a que o texto cita. E ele falou sentado. Por que sentado? Ninguém vai falar num barco em pé. A menos que seja um barco muito largo que dê estabilidade, mas normalmente para ministrar, a figura que melhor se encaixa é essa aí. Não cremos que ele estava tão próximo da margem, mas não podemos também afirmar que não, né? Lucas 5, de 1 a 3, nos dá informações mais específicas quanto a isto. Diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. Genezaré é um outro nome que é dado ao mar da Galileia. E existe a cidade de Genezaré. Nós estivemos lá nessa cidade também. Estivemos em Cafarnaum, mas aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, o texto diz que era de Simão, ou seja, Simão Pedro, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Por isso que eu gostei dessa imagem, porque ela é que expressa mais adequadamente aquilo que dizem os evangelhos. Embora Marcos seja bem sucinto, o livro de Lucas explica esses detalhes que eu entendi que deveria compartilhar com os irmãos. E dali do barco ele ensinava as multidões. Havia 3 razões específicas que o texto nos faz saber. Eu me refiro a Marcos 3:9b. O texto diz que Jesus escolheu ministrar a eles do barco por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Imagine uma multidão espremendo Jesus, como é que ele vai falar? Como é que ele poderia alcançar o número reduzido de pessoas ao seu redor? Mas ao distanciar-se dessa multidão e se posicionar como ele se posicionou, ele poderia alcançar todas elas. A segunda razão o texto diz, pois curava muitas pessoas, de modo que todos que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. As pessoas, pelo simples fato de tocarem em Jesus, eram curadas. Então, elas procuravam de todo jeito tocar nele. Isso se tornou conhecido e as pessoas, então, queriam tocar nele. E então, ele se afastava. Agora, por que Jesus se afastava? Ele não queria curar as pessoas? Para Jesus curar, ele nunca precisou tocar em ninguém. Alguns ele tocou. E nós vamos ver que o fato de Jesus tocar era para estimular a fé. O fato de passar, cuspir no chão, fazer lodo, passar no olho e mandar o cara lavar-se, era uma maneira de despertar nele a fé. Outro, Jesus simplesmente disse para esse homem, estenda a mão, pronto, ele estendeu e foi curado. Mas ele honrava a fé de quem cria que se tocasse nele seria curado. A terceira e última razão. O texto diz também, os espíritos imundos eram demônios, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, você é o Filho de Deus.
mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Nós ficamos informados no início do Evangelho de Marcos que Jesus já não podia ministrar livremente nas cidades por causa da multidão que afluía e do tumulto que isso causava. Então, ele se retirava para os lugares desertos e dali ele ministrava. E agora ele está ministrando no mar, no lago, onde ele pode atingir essas pessoas. Imagine, nós estamos pensando numa cidade grande. Para atingir uma grande multidão, nós precisamos de um grande espaço. E é preciso que essas pessoas ouçam. E por isso Jesus ia para lugares desertos. Não havia tumulto na cidade, não havia complicações na cidade, e ele preferia esses lugares. Concluindo esses dois episódios que foram aqui narrados, foi assim como nós examinamos aqui, Jesus dava cumprimento à missão que o Pai lhe havia confiado, em cumprimento às profecias bíblicas, como a de Isaías 61, 1 e 2, onde nós lemos assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. O que são quebrantados de coração? São pessoas humildes de coração. E a proclamar libertação aos cativos, aos que estavam presos nas mãos do inimigo, a pôr em liberdade os algemados, pessoas algemadas espiritualmente, presas espiritualmente falando, e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa é a palavra que Jesus disse, que se cumpriu quando ele estava numa sinagoga em Nazaré, quando ele entrou na sua cidade onde ele residiu até o início do seu ministério. E assim nós terminamos hoje o que nós tínhamos a dizer.